Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada e me siga nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal. Imagina vocês passarem 40 anos trancados dentro de uma caixa de madeira. E essa é a triste história da Rhoda Darring. Rhoda Darring nasceu em 10 de outubro de 1834 no condado de Fayette, na Indiana. Ela era filha de Jacob e Rachel Darring e tinha 7 irmãos. E eles eram agricultores. Depois de uns anos, a família acabou se mudando para o condado de Adams, em Illinois. Eles moravam em uma fazenda e eles tinham uma vida muito simples e eles eram considerados pobres. A Rhoda foi crescendo e se tornando uma mulher muito bonita. Quando ela tinha 16 anos de idade, ela acabou se apaixonando por um jovem chamado Charles Phoenix. A família do Charles era muito rica, mas a mãe do Charles não queria que ele se casasse com a Rhoda, pois a família dela tinha uma fama de serem descendentes de bruxos. A avó da Rhoda, a Mary, era parteira, e naquela época mulheres que eram parteiras e faziam remédios naturais eram consideradas bruxas. E por esse motivo, a mãe do Charles não aceitava o relacionamento dos dois, mas mesmo assim os dois continuaram se relacionando escondidos por uns anos. Quando eles estavam com 18 anos de idade, o Charles resolveu terminar o relacionamento com a Rhoda, já que a mãe dele não ia aceitar ela, já que ela era descendente de bruxa. Depois do término, a Rhoda ficou com muita raiva, então em um certo dia ela foi até a praça pública da cidade e começou a acusar a avó dela de bruxaria na frente de toda a população. Ela ofendeu e humilhou muito a avó dela. Ela disse para a avó dela que ela só existia para acabar com a vida dela. Então a avó da Rhoda disse para ela que não tinha problema, que ela iria embora, mas antes dela ir embora, ela amaldiçoou a Rhoda por tudo que ela tinha feito com ela. Depois disso, ela foi para casa, pegou as suas coisas e foi embora para Pensilvânia. A Rhoda fez tudo aquilo para mostrar para a mãe do Charles que ela era contra a bruxaria, mas tudo que ela fez não adiantou, pois pouco tempo depois a família do Charles acabou se mudando da cidade e as pessoas da comunidade continuavam chamando a família da Rhoda de bruxos. Depois de um tempo, a Rhoda começou a ter um comportamento um pouco estranho. Ela dizia que ouvia vozes, ela corria e gritava pela casa e ela dizia que tinha uma força maligna perseguindo ela. Em uma noite, depois do jantar, a Rhoda foi puxada e foi jogada contra a parede várias e várias vezes. A aparência da Rhoda mudou drasticamente. Ela começou a usar roupas sujas, ela se tornou muito agressiva, ela dizia que estava sendo perseguida por demônios. A mãe da Rhoda achou que ela estava sendo perseguida por alguém, então ela começou a passar as noites com a filha. E durante essas noites, a Rhoda gritava e dizia que estava sendo perseguida, só que a mãe dela não via ninguém. A Rhoda disse que tinha um demônio chamado Old Scred, que dizia que iria levar a alma dela. Ela disse que conseguia ir para o inferno e quando ela ia para lá, ela via a mãe do Charles queimando no fogo. Essa história começou a circular na comunidade e a população começou a falar que a Rhoda estava possuída. E um tempo depois, a população começou a ameaçar a família da Rhoda para tirar ela de casa. Então eles resolveram internar a Rhoda no hospital Jacksonville. Ela acabou sendo diagnosticada com uma doença mental incurável e foi mandada de volta para casa. Só que o comportamento da Rhoda só piorava. Ela começou a ser mais agressiva e ela começou a se machucar. Então a família estava com muito medo e eles resolveram internar ela em outro lugar. No dia 3 de setembro de 1860, a Rhoda foi enviada para o asilo Adams County, um lugar onde pessoas indesejadas eram abandonadas. E depois desse dia, a família da Rhoda nunca mais foi visitar ela. Depois que a Rhoda foi deixada no asilo, ela piorou muito. Ela passou por vários tratamentos, os médicos faziam vários experimentos com os pacientes, a forma que os médicos tratavam os pacientes era desumana e o local era muito sujo.
A Rhoda era uma das pacientes mais agressivas e violentas do local. Ela agredia os funcionários, ela tinha várias crises e o seu estado estava só piorando. Ela passava a maior parte do tempo nua, os cabelos dela foram cortados, ela arranhava o próprio rosto, ela coçou os seus olhos até ficar cega. Ela disse que fez isso para não ver mais o demônio que perseguia ela. Ela teve um surto e arrancou todos os seus dentes. Como a Rhoda era muito agressiva, ela era mantida a maior parte do tempo em uma caixa. Essa caixa era de madeira com abertura para receber ar e para receber comida. Tinha um buraco na parte de baixo para ela fazer suas necessidades e tinha palha para ela se manter aquecida. Como ela fazia suas necessidades nesse buraco, o cheiro era muito forte e vários ratos e baratas começaram a fazer ninho perto da Rhoda. Como ela só ficava deitada, vários membros do corpo dela foram atrofiados. Ela desenvolveu uma doença onde suas pernas cresceram desproporcionalmente. A Rhoda ficou nessa caixa por 40 anos. Em fevereiro de 1892, um jornal foi até o asilo para poder fazer uma matéria. Assim que eles chegaram, eles ficaram chocados com o estado da Rhoda e com os maltratos que os pacientes estavam sofrendo, então eles acabaram fazendo uma matéria sobre a Rhoda. E um médico chamado George Zeller acabou vendo aquela matéria e foi até o asilo para conhecer a Rhoda. Ele acabou ficando chocado quando viu a Rhoda, o estado que ela estava, então ele resolveu fazer várias movimentações judiciais para tentar tirar a Rhoda daquele lugar. E em 1904, a Rhoda foi transferida para o asilo Burtonville. E o Dr. George começou a cuidar dela. Ele ajudava as enfermeiras a darem banho nela, ela tinha roupas limpas e depois de 40 anos vivendo em uma caixa, ela tinha uma cama confortável para poder dormir. Ela era tratada muito bem pelos médicos, principalmente pelo Dr. George, e depois de um tempo, a Rhoda começou a sorrir novamente. Ela não conseguia andar devido aos seus problemas nas pernas, então ela conseguia se locomover com as mãos. E em 1906, a Rhoda acabou falecendo de causas naturais aos seus 72 anos de idade. Como o hospital não tinha a data exata do nascimento da Rhoda, na lápide eles colocaram o ano de 1840 e depois de um tempo eles descobriram quando a Rhoda tinha nascido. Tem vários relatos de funcionários e pacientes que afirmam que o local é assombrado. Alguns funcionários falaram que viram o espírito da Rhoda se locomovendo com as mãos pelo local. Em 2016, o asilo acabou sendo demolido. E o caso de hoje, ele é muito triste. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vocês acham que a Rhoda foi amaldiçoada ou que ela tinha algum problema mental? Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.